Hoje, dia 12 de abril, também é o dia do obstetra, então parabéns a todos estes profissionais. Entender um pouco mais do ofício, conversar mais a respeito dos desafios da profissão, nós convidamos o obstetra, que é o Dr. Flávio Andrade. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do ESB Notícias. E a gente aproveita, como primeira pergunta, entender quais os desafios do profissional. Muito obrigado pela oportunidade. A obstetrícia tem vários desafios atuais. Um dos principais é a epidemia de cesarianas, que estamos sendo o segundo lugar do mundo em cesárea. Temos em torno de 55% dos partos do Brasil são cesarianos, enquanto a Organização Mundial da Saúde preconiza que esse número deve ser em torno de 10% a 15%. Então, esse é um dos principais desafios da obstetrícia na atualidade, é tentar diminuir essa taxa de cesariana atual. Mas, doutor, na opinião do senhor, o que contribui para esse aumento da taxa de cesariana, por exemplo? Principalmente na rede privada, né? Há vários fatores, na verdade. Econômicos, financeiros, políticos, culturais, que envolvem toda essa questão. Antes, na década de 40, 50, naturalmente, as mulheres pariam em casa. E a partir dessa data, se hospitalizou esse procedimento e, com isso, aumentando as taxas de cesáreas, de intervenções, sem dúvida, um grande desafio. O senhor falou uma coisa interessante, essa questão dos aspectos culturais, né? Então, para muitas mulheres, o fato do parto cesáreo seria, tipo assim, uma forma de poder programar melhor esse momento? Hoje muitas pessoas desejam isso de ter horário marcado e dia, data, e no parto natural, obviamente, é quando a natureza age. Então, tem pessoas que preferem realmente agendar, outras tentam esperar, né? Mas existe países como Holanda, Noruega, são países que conseguem ter um percentual de cesárea menor que 10%, como a Holanda, por exemplo, que é 9%. Então, isso vai, às vezes, de questões culturais também. Se a mãe pariu no cesárea, a filha já fica com receio de parir normal. Então, hoje, as pessoas que ficam em volta de nós pariram normal, ou cesárea. Então, as pessoas acabam tendo uma certa dificuldade de enveredar, né, pelo parto natural. Às vezes, algumas pessoas ficam meio inseguras. Agora, é interessante a gente observar o seguinte, que a cesariana, ou pelo menos o parto cesáreo, ele pode ser uma oportunidade para a mãe ou para a família poder programar melhor o parto. Mas em termos de recuperação, sim, qual a diferença sem dúvidas, entre o parto natural é o natural. O natural é parir normal. A recuperação é muito mais fácil. Essas mulheres têm uma facilidade maior de amamentar. As mulheres na cesárea, às vezes, elas têm essa dificuldade do bojo, de descer o leite, de amamentar, porque o pós-operatório é bem mais doloroso, mas há uma sequência também, as consequências do parto cesariano, às vezes, é a prematuridade. Em 2015, mais de 50% dos partos ocorridos no Brasil eram partos prematuros, menos de 38 semanas. E aí a Confederação Brasileira, né, de Medicina se reuniu e mudou essa data em 2016 para que as partos agendadas seriam a partir de 39 semanas e não mais 38, devido à epidemia de prematuros que estava ocorrendo no Brasil e, junto com isso, todas as complicações da prematuridade. Então, o comum e o melhor para a mulher, para o bebê, sem dúvida, o parto normal, mas ainda estamos nesse processo. Ok, doutor. Uma coisa que a gente também precisa deixar claro para o nosso telespectador, saindo um pouco da questão do parto natural ou cesáreo, explicar como é o trabalho do obstetra, que muita gente às vezes pensa que é só no momento ali do parto da mãe, mas existe todo o acompanhamento antes. Sim, sim. O ideal é as mulheres que desejam engravidar já começar esse acompanhamento já antes da gestação, principalmente pacientes que têm doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidades. Essas pessoas devem fazer um acompanhamento antes, prévio à gravidez, para que tenham uma gravidez mais tranquila. E aí o obstetra, ele acompanha durante todo o período de pré-natal a paciente, né, evitando algumas complicações, fazendo algumas triagens e tratando quando tem algumas complicações, e até o momento do parto e logo após o parto também, todo esse processo de amamentação, os cuidados no pós-operatório, do pós-parto normal. Então, o obstetra é esse profissional que está ao lado da mulher nesse processo de gestação e parto. Ok, doutor, muito obrigada por sua participação aqui no ESB Notícias. E a gente deixa o espaço aberto quando quiser voltar, trazer maiores informações a respeito do assunto. Eu que agradeço e quero parabenizar, né, todos os colegas obstetras da nossa região, que Deus nos abençoe e que, sem dúvida, é uma grande dádiva de Deus estar ao lado dessa família, que num parto não só nasce uma criança, mas nasce um pai, nasce uma mãe,
que são co-criadores, né, do universo, e estar ao lado dessas pessoas nesse momento mágico é, sem dúvida, um grande privilégio nosso. Então, que Deus nos abençoe no nosso ofício. Ok, doutor, obrigada mais uma vez e boa tarde. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais o ESB Notícias. Não saia daí.